quais são os nossos grandes problemas? Número um, a institucionalidade. Vou falar sobre isso. Nós não temos polícias, nós temos enclaves institucionais refratários à autoridade política civil republicana, enclaves institucionais refratários à Constituição Federal. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós temos de pensar nos homicídios, que alcançaram, né, patamares absurdos, como se o país estivesse numa guerra. E quem é que sofre? Os mesmos de sempre, não é preciso reiterá-lo. Nós temos que pensar na questão das armas. As armas tornam qualquer transgressão normativa um risco à vida, se elas estão disponíveis. E elas tendem a incrementar poderes e poderes oportunistas que buscam oportunidades econômicas, como das milícias e o próprio tráfico, etc. Nós temos que discutir a política de drogas. Nós temos que discutir o encarceramento em massa, sem enfrentar, então, a problemática do controle sobre as instituições policiais, a problemática das armas, dos homicídios, do encarceramento em massa e das drogas, e há outras, evidentemente, outras questões, e outras estruturais, que são sempre objeto da nossa preocupação e que são determinantes, é claro, como as grandes desigualdades, etc. Mas, indo ao foco mais imediato, se nós não considerarmos esse leque de temas e de questões, nós não temos nenhuma possibilidade de mudar significativamente isso. Alguém perguntaria, porque sempre pergunta, mas é possível avançar nesses temas sem mudanças infraestruturais, sem uma revolução? Bom, se depender da revolução, nós estamos mal. Nós vamos continuar vendo a população sendo esmagada, a população pobre, vamos ver o genocídio da juventude negra seguir. Nós podemos frear e reduzir danos e podemos criar algumas condições, inclusive para que avanços políticos mais significativos se deem na direção de transformações mais estruturais. Se essa autonomia ilegal das instituições policiais for reduzida, contida ou sustada, neutralizada completamente. Como é que isso surge? Só rapidamente, para não estender muito, na transição democrática, quer dizer, no pacto, na negociação do pacto constitucional, naquele período, a ditadura, ou os seus filhos, os egressos aí do regime militar, ainda detinham bastante influência, se não poder suficiente para ditar uma agenda, certamente força bastante para impor limites aos avanços. E eles agiram atuando, sobretudo, quanto à limitação de avanços em duas áreas. Em várias, mas em duas em particular: das Forças Armadas e das polícias. Então, nós temos dois artigos, o 142 e o 144 da Constituição, que são um retrato das imposições, das chantagens dos militares no período constitucional, na transição, na negociação constitucional. Por que os legisladores aceitaram? Bom, primeiro, muitos concordavam, mas os mais progressistas e democráticos apostavam. Primeiro, não tinham ali condições de fazer face à pressão militar. Apostavam na história, na possibilidade de que a luta política proporcionasse avanços ao longo do tempo. Bastante razoável. Não aconteceu, mas é razoável a expectativa. Segundo, havia uma aposta no Ministério Público, que saía muito fortalecido do processo constituinte, né? E foi concedido ao Ministério Público a responsabilidade, o dever de exercer o controle externo da atividade policial. Então, haveria, assim como eles diriam, né, na linguagem liberal tradicional, checks and balances, haveria contrapoderes, porque, de um lado, as polícias eram mantidas como foram organizadas na ditadura, a arquitetura institucional que nós temos, as duas polícias estaduais, civis, militares, etc., elas seriam mantidas assim, mas o controle externo estaria garantido pelo papel importante do Ministério Público. E se apostava no processo histórico, como eu disse. Não aconteceu nada disso. O Ministério Público não cumpriu seu dever constitucional de exercer o controle externo da atividade policial, a despeito dos esforços notáveis, admiráveis de muita gente boa, muito democrata nas instituições. Aí. E o processo político nunca chegou a tangenciar diretamente isso, senão pelo pior, não é? Com a confusão entre justiça e vingança,
e a demanda típica do populismo penal de promover a caça aos inimigos internos e de criar uma legislação cada vez mais dura. Resultado, essas instituições operando com muita autonomia, sem controle efetivo, os governadores não comandam as instituições policiais. Claro que isso muda de acordo com os estados, com as épocas, mas em termos mais gerais, eu diria que efetivamente não comandam. Há divisões internas nas polícias que são atravessadas por múltiplos interesses, por muitas contradições. Elas foram capturadas, muitas delas, por nichos político-milicianos, foram capturadas por economias ilegais, geraram situações em que elas se beneficiavam de certo domínio territorial armado, quase que mimetizando o que aprenderam com o próprio tráfico de drogas e superando o tráfico por motivos óbvios. Então, isso tudo criou uma situação de degradação em que, assim como a instituição em seu conjunto não respondia ao governador, as pontas policiais, muitas vezes, em muitos estados, nas duas polícias, inclusive, não respondem às suas autoridades, à autoridade interna. Então, são autonomizações que se espelham e se reproduzem, se ampliam.